Pai do Senhor, minhas queridas, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula da nossa Escola de Mulheres. Essa escola que Deus tem projetado no nosso coração, para que a cada dia a gente venha aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. E nas últimas semanas a gente tem falado sobre estações de Deus na nossa vida. Já falamos do propósito das estações. E na nossa última aula nós falamos um pouquinho sobre o outono, que o outono é uma estação onde nós nos preparamos, para perdermos algumas coisas na nossa vida, é um tempo de frutificação. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o inverno. Hoje a gente vai aprender sobre inverno, porque todas nós vamos passar por ciclos de estações, não importa o tempo. Eu tenho falado que o nosso tempo não é o tempo de Deus, nós vivemos no Kairos e não no Cronos. Então você já teve essa percepção de esquadrinhar no teu coração as estações que você tem atravessado na sua vida? Porque eu sempre digo que se nós não entendermos os nossos dias, nós não vamos poder dar uma resposta, compreender aquilo que a gente está passando. Então, quando nós chegamos nessa temporada de inverno, o que nós fazemos? Nós já nos preparamos para essa estação? Porque a mulher virtuosa, Provérbios 31, 21, vai dizer que essa mulher ela já estava preparada para quando o inverno chegasse na sua casa, que a sua casa ela já estava coberta com as roupas de inverno. Ela não se preocupava. E o inverno é uma época que nós tendenciamos muito a nos preocupar, a muitas das vezes nos desesperar, Quando aqueles dias frios chegam, quando nós nos sentimos um pouco solitários, quando nós nos sentimos como se todo mundo estivesse saindo da nossa volta, Você olha no inverno, você não dá valor para aquela árvore, porque ela não tem mais nada, ela não tem mais folhas, ela não tem mais frutas, ela está ali totalmente, somente os seus galhos e o seu tronco, que é a sua raiz. Só que é aí que nós nos enganamos, e quando tanto olhamos para nós, como olhamos para as pessoas à nossa volta, e vemos que essas pessoas estão no inverno espiritual, e aí falamos que aquela árvore ela já está morta, mas não, querido. Quando o inverno de Deus ele chega nas nossas vidas, é porque o Senhor ele quer nos trazer um tempo de fortalecimento. Quando o Senhor ele permite que aquela árvore ela volte a respirar, e muitas das vezes para nós respirarmos, o Senhor ele vai arrancar tudo de nós. O Senhor vai nos trazer para um tempo de intimidade, para um tempo de intensidade, e para que nós venhamos viver esse inverno do Senhor de uma maneira plena, para que nós venhamos desfrutar desse agir de Deus interno na nossa vida. Vamos ter que ter os nossos ouvidos muito apurados para entender aquilo que Deus quer na nossa vida. Então eu quero compartilhar com você nesse dia um texto que fica em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, que ele vai falar do naufrágio. E eu gosto muito também, eu amo toda a Bíblia, Mas tem textos que são muito maravilhosos para a nossa compreensão. E eu quero ler aqui a partir do versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo 7, que diz assim: Navegamos vagarosamente por vários dias, e depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cínido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço até que chegamos a bons portos. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o início do inverno. E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. E ele disse: Senhores, se prosseguirmos, vemos que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio, para a carga e para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo,
e uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a tripulação desejava ir para Fênice, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fênice era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Paulo, quando ele entra naquela embarcação ali, que a princípio eles estão indo a caminho de Roma, e ali Paulo diz que não era um tempo bom para que eles viessem navegar, que era necessário eles terem um tempo para que eles ficassem ancorados. Não era tempo de grandes movimentações, mas aqueles homens, eles achavam, pelo seu conhecimento marítimo, que aquilo que eles estavam fazendo estava correto. E no início da viagem tudo deu certo. E quando nós estamos vivendo o inverno de Deus na nossa vida, precisamos entender que há um tempo de ancorar, que há um tempo de descanso, que há um tempo, mesmo que a nossa vista, aquele lugar, não seja o melhor lugar para nós estarmos, mas quando obedecemos e estamos no lugar qual Deus determina, o Senhor garante. E aqueles homens ali não ouviram a Paulo e começaram a navegar rumo ao lugar que eles queriam passar o inverno. Nós sabemos que o inverno é um tempo de muita nebulosidade, né? A nossa visão, ela não é uma visão clara daquilo que está acontecendo, mas aqueles homens, mesmo assim, pela força do seu braço, eles preferem caminhar. Então eu quero te dizer nesse dia, se você está vivendo o inverno de Deus na sua vida, minha querida, que você venha entender que há um tempo de ancorar e há um tempo de partir para onde Deus ele quer te enviar. Então esteja atenta às movimentações de Deus. Se não é aquele lugar qual você deseja, obedeça, porque aonde Deus nos coloca, Ele garante. Então, quando eles começaram a navegar, que veio aquela grande tempestade, eles começaram a se desesperar e eles precisaram perder coisas para que não perdessem a sua vida, porque não obedeceram ao início da estação. Então, que você venha entender aquilo que Deus quer para a sua vida, que você venha se despertar desse sono, porque achamos que o inverno é tempo só de dormir, de descansar. Não, se levante nesse dia, deixa o Senhor aquecer o teu coração, deixa o Senhor aquecer a tua mente, para que você venha desfrutar, entender aonde o Senhor ele quer nos levar. Então, por aqueles homens não ouvirem, eles precisaram pagar um preço no meio da estação. Ao invés de eles descansarem e esperar o tempo certo de continuar, eles se precipitaram. Então guarda essa palavra no teu coração. O inverno não é tempo de se precipitar. Se Deus tem tirado pessoas da tua vida, se Deus tem preparado um tempo para você se renovar, ainda que as pessoas não entendam, você precisa entender o que você está vivendo. Se há um tempo de intimidade, se a tua casa está segura, que você venha se manter no propósito do Senhor, porque um novo tempo ele vai chegar sobre a tua vida. E quando não adianta nós nos levantarmos no meio da tempestade, não queira entrar na tempestade. Tem momentos que o Senhor nos chama, mas quando Ele diz para nós permanecermos numa posição, que você continue. Você está num processo de fortalecimento, você está num processo... se submeta àquilo que Deus quer para a sua vida, um processo de preservação, porque quando aquela árvore, ela está, que todas as suas folhas elas caem, e ela parece uma planta morta, ela está ali se preservando, e tem momentos que nós precisamos nos preservar na nossa vida espiritual. Então, o que para muitos é um dia frio, tenebroso, que seja um tempo para você aquecer o teu espírito. Então que você venha receber essa palavra nesse dia, medite na palavra do Senhor a cada dia, faça uma averiguação dentro do teu ser, qual a estação de Deus você está vivendo, e que Deus ele possa te abençoar nesse dia, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Oh Espírito Santo de Deus, nesse dia, Senhor, nós oramos o teu nome, Pai, e declaramos, meu Deus, sobre as nossas vidas, Senhor, que nós estejamos, Senhor, debaixo do teu propósito, debaixo de uma palavra liberada sobre nós, Senhor.
que a precipitação, Pai, venha sair das nossas vidas, que venhamos, Senhor, estar ancoradas em Ti, Pai, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus, visita cada uma, Senhor, das Tuas filhas que estão, Pai, recebendo essa palavra nesse dia. Meu Deus, que elas venham seguir, meu Senhor, as orientações do Teu Espírito, para que tudo na sua vida vá bem, Pai. Que venhamos entender que há um tempo que precisamos andar, Senhor, Pai, mais sozinhas, ó Pai, mas buscarmos uma intimidade contigo, que seja um tempo, Senhor, de revigorarmos, Senhor, as nossas forças, de fortalecimento, de preservação, Senhor, porque quando essa árvore ela está por fora, Senhor, vazia, ninguém chega perto, Senhor, ninguém vem para tentar, Senhor, sugar, Pai, aquilo que nós temos. Queremos nos encher, Senhor, nesse dia de Ti, queremos nos encher nesse tempo, Pai, da Tua presença, que seja um tempo, Senhor, de planejamento, Senhor, que venhamos nos ancorar, Senhor, para ouvir a Tua voz, planejarmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, muito obrigado, Espírito Santo, por essa palavra, Pai, é o que nós choramos, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus, e receba essa palavra no teu coração. Deus te abençoe.